Fala galera, na aula de hoje a gente vai ver o que é uma função quadrática. Lembrando que a gente já viu o que é uma função e vimos também nas outras aulas o que é uma função afim. Então hoje vamos conhecer as funções quadráticas. Vem comigo. Lembrando que meu nome é Ana Carolina e qualquer dúvida é só falar comigo, beleza? Bora lá. Uma função f que vai dos reais até os reais chama-se quadrática quando existem os números a, b e c com a diferente de zero. Já vamos conversar porque o a tem que ser diferente de zero, tal que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente aos reais. Então, essa é uma função que o domínio são os números reais e o contradomínio também são os números reais. E essa função, ela pega um valor de x lá no domínio e leva até ax ao quadrado mais bx mais c. Mas, professora, por que o a tem que ser diferente de zero? Pensa comigo. Se o a for zero, galera, 0 vezes x ao quadrado vai dar o quê? Vai dar zero. Então, essa função ficaria bx mais c, que seria uma função do primeiro grau que a gente já estudou, né? Então, essa função, o a, precisa ser diferente de zero. Professor, e o b e o c? Não, eles podem ser iguais a zero, não tem problema. A gente vai ver isso nos próximos exercícios, nos próximos slides. Então, até então, o que a gente viu? Que essa função, ela tem essa carinha aí, ax ao quadrado mais bx mais c. E agora, para você entender um pouco mais sobre esses parâmetros a, b e c, vamos aí a alguns exemplos para a gente poder identificá-los. Então, a gente tem uma função aqui, que ela é menos x ao quadrado mais 100x. Vou anotar aqui a nossa função genérica que a gente viu no outro slide, e aí a gente vai conseguir identificar os parâmetros a, b e c juntos, beleza? Vou pegar aqui, f de x, então, é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a, ele acompanha o x ao quadrado. E quem está aqui na frente do x ao quadrado? O menos 1. Lembrando que eu posso escrever isso aqui como menos 1 vezes x ao quadrado. Eu só não preciso colocar aquele 1. Então, o nosso a é 1. E o b, galera? O b é quem acompanha o x. Então, o b é o 100, que está na frente do x. E o c? Aqui nesse caso não tem c. Como eu falei para você, não tem problema não ter c. Então, o c é zero. Não é que o c não tem, ele é zero, beleza? Vamos para o próximo exercício. O a é quem acompanha o x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o a é o quê? É o 3, né? Lembrando que tem que tomar muito cuidado com o sinal. Por exemplo, o b aqui é menos 2. Um erro clássico dos alunos é achar que o b é 2, né? Então, o b vai ser menos 2. E o c? O c é quem é o termo independente, é quem não tem x. Então, o c é 1. Tranquilinho, né? As identificações. F de x é igual a x ao quadrado menos 4. Vamos identificar o a. Novamente, você vai parar e pensar, Carol, mas não tem ninguém na frente do x ao quadrado. Mas a gente pode colocar como se fosse 1 vezes x ao quadrado. Então, o nosso a é 1, beleza? Só que a gente não precisa colocar esse 1. Muito cuidado, tem gente que bota que o a é 0. Ó, se o a for 0, a gente nem tem uma função quadrática, beleza? E o b? O b aqui não está presente, né? A gente não tem o termo de x. Ou seja, significa que tem o zero ali, que zerou o meu termo, porque 0 vezes x vai dar 0. Então, como não tem o termo de x aqui, o b é 0. E o c? O c é menos 4, que é o termo independente, cuidado com o sinal. E vamos ver um último exercício. Nessa questão aqui, a gente tem que f de x é igual a 20x ao quadrado. Você pode perceber que a gente não tem nem o termo x e nem o termo independente. Então, a gente tem que o a é quem acompanha o x ao quadrado, o a é 20, o b não está presente, porque o x não está presente, então isso significa que o 0 vezes o x zerou essa parte que tem o x, então o b é 0 e o c também é 0, porque não tem termo independente, né? Então, a gente pode ter uma função onde a gente tem ela completa, que tem o a, b e o c, os parâmetros a, b e c. A gente pode ter uma função onde o b é 0, pode também ter uma função onde o c é 0 e também pode ter uma função onde b e c são 0, beleza? Agora que a gente já identificou, consegue identificar quem são os parâmetros a, b e c, a gente vai ver aonde que isso está na prática. Será que você já viu isso em algum lugar, mas não com esse nome de fato? Lá no seu 8º ano, você viu que lá na sua aulinha de polígonos, como é que a gente fazia para achar a quantidade de diagonais de um polígono? E eu não sei se você sabe, mas aquilo era uma função quadrática. Era? Era. Vem comigo. Já estudamos no ensino fundamental que o número de diagonais d em um polígono convexo de n lados é dado por a quantidade de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer distributiva. Vou multiplicar esse n por esse n e esse n por esse menos 3.
N vezes N dá N ao quadrado. E N vezes menos 3 vai dar menos 3N. Isso tudo dividido por 2. Agora eu separei esse cara aqui nessas duas frações. Separei essa primeira parte aqui e depois separei essa segunda parte aqui. Então, a gente tem que esse carinha aqui é a nossa função quadrática. Por que quadrática? Porque o n está elevado aí a 2, beleza? Então, a quantidade de diagonais, aquilo ali é uma função. É uma função que dá a quantidade de lados e vai te dar, dada a quantidade de lados, a quantidade de diagonais desse polígono, beleza? E aí, a gente viu que é uma função quadrática. Quais são os parâmetros A, B e C? O A é quem acompanha o x ao quadrado, que nesse caso é n ao quadrado, nossa variável é n ao quadrado, então vai ser meio. O B é quem acompanha o x, que nesse caso o x é n, que é o número de lados, ou seja, o B é menos 3 meios. E o C, o termo independente, não tá ali, ou seja, o nosso C é 0, beleza? Então, a gente viu lá no nosso oitavo ano, a gente direto achava a quantidade de diagonais de um polígono, e isso aí é uma função quadrática. Galera, antes da gente começar a analisar um pouquinho melhor nossa função, eu quero te falar o que não são funções quadráticas, que é clássico o nosso aluno ele confundir. Por exemplo, seja uma função que é igual a 2x, isso aqui não é uma função quadrática, isso é uma função afim. Lembrando que o termo de grau 2 ele tem que estar aqui, ó, no expoente, beleza? Agora, f de x igual a 2 elevado a x. Esse aqui também não é uma função quadrática. A nossa variável, ela tá lá no expoente, tá? Isso aqui é uma função exponencial que a gente ainda não viu. E isso aqui também não é uma função quadrática. O maior expoente aqui é de grau 3, ou seja, é o 3. Essa é uma função que é uma função que não é quadrática. A gente não trabalha tanto essa função, mas eu vou falar mais sobre ela nas próximas aulas, beleza? Então, cuidado, gente. Não vamos confundir função quadrática com outras funções. Carol, e se eu quiser o valor ou a imagem? A gente já conversou sobre imagem de função. Como é que eu faço para achar? Então, coloquei um exemplo aqui. Seja a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Lembrando que nessa função aqui, ó, o nosso a é 1, o nosso b é menos 5 e o nosso c é 6. Calcule o valor dessa função no ponto 2. Ou seja, ele quer, quando o x é 2, quem vai aparecer, quem é o y que vai aparecer? Ou seja, quem é a nossa imagem? O que eu vou fazer? A mesma coisa que a gente fazia na função afim. Vou substituir aqui nessa função, onde está o x, por 2, porque ele quer quando o x for 2. Então, vai ficar, ó, f de 2 vai ser igual a 2 elevado ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Ou seja, o f de 2 vai ser 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2 vai dar 10, mais 6. Ou seja, o nosso f de 2 vai ficar 4 menos 2, tu tem R$4 no bolso, perdeu 10, ficou com menos 6 mais 6 vai dar 0. Ou seja, o f de 2 é 0. Então, toda vez que você quiser o valor ou a imagem de uma função, basta pegar aquele valor de x que ele quer e jogar aí na sua função, igual a gente fazia na função afim. Bora seguir. Agora, galera, a gente vai começar a estudar os zeros da função quadrática. Lembra dos zeros da função afim, ou seja, as raízes da função afim? Agora a gente vai ver na quadrática. Vamos lá. O estudo da função quadrática tem sua origem na resolução da equação de segundo grau, que a gente viu lá no nosso nono ano. Os zeros ou raízes da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, são os valores de x tais que f de x igual a 0, ou seja, quais são os valores de x que vão zerar a nossa função, beleza? Portanto, as soluções da equação do segundo grau. Então, para a gente descobrir quais são os zeros da nossa função, ou quais são as raízes da nossa função, vai ser as soluções da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Inclusive, um problema muito antigo que recai nessa equação de segundo grau, né? Determinar dois números conhecendo a sua soma S e o seu produto P. Até coloquei aqui. Esse problema aparece em registros cuneiformes, acho que se fala assim, feitos pelos babilônios há quase 4.000 anos. Ou seja, há quase 4.000 anos eles já tinham problemas de equação de segundo grau, né? Determinar dois números conhecendo a sua soma e o seu produto. Inclusive, a gente vai descobrir como é que a gente faz isso, né? Você já viu isso na equação de segundo grau?
gente vai ver isso, continuar vendo em função do segundo grau. Vamos seguir então para a gente descobrir como é que a gente vai determinar os zeros da nossa função quadrática. Galera, e a primeira forma que a gente vai determinar o zero da nossa função quadrática, a gente consegue determinar de diversas formas. É usando de fato a fórmula que a gente já viu no 9º ano, que é a chamada fórmula de Bhaskara. Inclusive, coloquei aqui uma curiosidade para vocês. Essa fórmula é atribuída a Bhaskara, mas ele não inventou essa fórmula, beleza? Inclusive, nem existia na época que ele viveu essa fórmula. O que existia, na verdade, na época que ele viveu, eram formas de resolver a equação de segundo grau. Então, há muito tempo atrás, existiam povos que faziam completando quadrado, existiam povos que faziam na forma geométrica, mas Bhaskara em si não inventou a fórmula. Ele, de fato, conseguia resolver equações de segundo grau, mas não com a fórmula de Bhaskara. É que se deu esse nome devido a um erro no Brasil, que, enfim, quando foram, acho que, transcrever, erraram de fato, e aí ficou conhecida como a fórmula de Bhaskara. Mas, enfim, só uma curiosidade, né? Bem interessante. Então, a primeira forma, de fato, é usando a fórmula. Então, a gente tem uma função de segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu quero aqui, onde ela é igual a zero, porque eu quero descobrir os zeros dessa função, eu quero descobrir as raízes, igual a zero, e faço a fórmula de Bhaskara. Uma observação, então se o delta é maior que zero ou delta é igual a zero, as raízes serão, uma é essa raiz aqui e a outra é essa aqui, vocês já estão acostumados, né? Esse maisinho aqui e aqui é quando é menos, duas raízes, beleza? Uma relação importante, que é o soma das raízes é menos b sobre a, e o produto das raízes é c sobre a. Eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou apagar aqui rapidinho e eu vou provar essa fórmula com vocês, porque é bem simples essa prova e eu acho interessante a gente aprender como é que a gente vai demonstrar essa fórmula, né? Então vamos comigo. Te falei que uma raiz, né, x, é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a outra raiz é menos b menos raiz de delta. Então, como eu quero achar a soma das duas, eu vou somar as duas. Então, uma está aqui e a outra vai ser menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, eu vou somar aqui, vamos somar. Menos b com menos b, já que o denominador é igual, né, galera? Eu posso juntar elas numa fração só. Então, o denominador aqui eu repito. Então, vai ser menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta. Posso simplificar aqui o raiz de delta com menos raiz de delta, né? Vai zerar. E menos b menos 2b vai dar o quê? Vai dar menos b vai dar menos 2b dividido por 2a. Posso simplificar o 2 com 2, então vai dar menos b sobre a. Então, a soma das raízes acabamos de provar bem rapidinho. A soma das duas raízes é menos b sobre a. Agora, vamos provar o produto? Bora lá. Produto das raízes vai ser esse aqui vezes esse aqui, correto? Então, a gente pode fazer o quê? Vou multiplicar os denominadores primeiro. Então, vai ser 2a vezes 2a, que vai dar 4a ao quadrado. E eu vou multiplicar o numerador também. Lembrando que multiplicando o numerador, vai ficar aqui uma distributiva. Menos b vezes menos b vai dar b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta vai dar mais b raiz de delta. Menos delta vezes menos b vai dar menos b raiz de delta. E mais raiz de delta vezes menos raiz de delta vai dar menos o delta, beleza? Agora, posso simplificar esses dois aqui e ficou b ao quadrado menos delta em cima sobre 4a ao quadrado. Só que a gente já sabe quanto é o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou substituir o valor de delta aqui. Vai dar b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a ao quadrado. Então, agora eu vou tirar esse menos aqui e trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac dividido por 4a ao quadrado. Posso simplificar aqui? Então, vai ficar, vou colocar aqui, ó, 4ac dividido por 4a ao quadrado. Simplifico o 4 com 4, o 4 com 4. Como a não pode ser zero, posso simplificar também. E só sobrou o c sobre a. Então, essas provas são bem tranquilinhas. Se você esquecer na hora da sua prova, você consegue aí usar, né, só um pouquinho de álgebra e consegue achar essas duas provas. Vamos seguir? A segunda maneira da gente encontrar o zero ou a raiz de uma função é usando fatoração. E essa fórmula é muito útil quando b ou c é zero, tá? Fica bem mais fácil a gente usar a fatoração do que, de fato, usar a fórmula de Bhaskara. Vem comigo. A gente tem aqui f de x igual a x ao quadrado mais 2x. O que eu posso fazer aqui? Eu posso
colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, que número que eu multiplico aqui que vezes x dá x ao quadrado? O próprio x, né? O sinal aqui eu vou repetir. E aqui, que número que multiplicado por x dá 2x? O 2. Então, esse número aqui, essa função fatorada, é x que multiplica x mais 2. E para um produto ser zero, lembrando que o zero da função é quando é igual a zero, ou o x é igual a zero, ou o x mais 2 é igual a zero. Ou seja, o x é menos 2. Então, nem fiz Bhaskara e consegui, de fato, achar as raízes. Também é uma maneira mais fácil. Também posso fazer aqui, olha. Aqui, x ao quadrado menos 4. Não sei se você lembra, mas essa fatoração aqui é x ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado, que é a diferença de dois quadrados, que vai ser x menos 2, que multiplica x mais 2. E para isso ser igual a zero, ou o x é igual a 2, ou o x igual a menos 2. Então, até agora já temos duas maneiras de encontrar o zero da nossa função. Lembrando que você vai fazer o que você mais se identificar, o que você acha que é mais fácil ali na questão, beleza? A terceira maneira, galera, é completando o quadrado. Ou seja, lembra aqueles produtos que a gente via assim lá nos produtos notáveis, que era x mais a elevado ao quadrado? A gente pode botar aqui que é x ao quadrado mais 2 vezes x vezes a mais a ao quadrado. Então, esse carinha aqui, eu posso pensar nele como se fosse assim, olha, x ao quadrado mais o 6x, eu vou abrir em 2 vezes 3 vezes x, mais alguma coisa. Eu quero forçar esse carinha aqui a ser um produto notável. Então, pensa comigo. Esse carinha aqui já é x ao quadrado, já está como aqui embaixo. Esse aqui é 2 vezes o 3 vezes o x. Agora, esse aqui, ó, tirando a raiz dele é x, aqui já aparece o nosso x. Esse 2 aqui é da fórmula, ó, é dessa fórmula. Então, basta eu saber que o nosso b é quem? Que eu vou ter que nosso b, no caso, que é o a ali embaixo. O nosso a é quem? Que eu vou ter que completar? É 3. Então, aqui eu vou adicionar o 3 ao quadrado. Lembrando que se eu adicionei o 3 ao quadrado, eu tenho que retirar esse 3 ao quadrado. Então, esse carinha aqui, x ao quadrado mais 6x, é a mesma coisa que x mais 3 elevado ao quadrado. Só que se eu acrescentei 3 ao quadrado, eu tenho que retirar 3 ao quadrado. Beleza? Coloquei aqui até um formato geométrico. Inclusive, alguns povos antigamente resolviam a equação de segundo grau, equação de segundo grau com esse formato geométrico, beleza? Então, aqui, olha só, a gente tem um quadrado que ele tem lado x, então a área dele é x ao quadrado, e eu coloquei aqui retângulos de área 3x, então ele tem um lado 3x e o outro lado 3. Como são 2 vezes 3x, então a gente tem dois retângulos. Tem esse retângulo aqui, que tem esse lado aqui sendo 3, esse lado aqui sendo x e esse lado aqui sendo 3, só que é 2 vezes 3x, então são dois retângulos e tem esse aqui de baixo. E aí, para completar de fato o quadrado, eu tenho que colocar um quadradinho aqui, 9, certo? Porque esse lado aqui é 3, que é o lado do retângulo, e esse lado aqui também é 3, que é esse lado do retângulo. Então, o que falta para completar esse quadrado é um quadrado que tem área 9, né? E para ele ter área 9, eu até coloquei aqui embaixo, ó. Faltam 9 regiões quadradas de área 1. Por isso, somamos e subtraindo 9 para completar o quadrado. Então, a gente pode pensar que esse lado aqui é 3, esse lado aqui é 3. Então, falta aí para eu completar 3 ao quadrado, beleza? Então, a gente também pode resolver completando o quadrado. Confesso que essa é uma forma, gente, que é um processo muito útil, mas os alunos geralmente têm mais dificuldade para identificar esse completar quadrado, beleza? A quarta forma, galera, é isolando o x. Por exemplo, coloquei aqui uma explicação. Isolar o x é um processo muito útil em funções quadráticas que não possuem o termo x, ou seja, quando o b é zero. Por exemplo, aqui o b é zero, então eu posso isolar o x. X ao quadrado menos 9 é igual a zero, eu quero igualar para descobrir os zeros. X ao quadrado é igual a 9. O x, vou passar para lá como raiz, então vai ser mais ou menos raiz de 9. Então, o x é mais ou menos 3, beleza? Também posso fazer dessa maneira quando o b for zero para facilitar a nossa vida. Tranquilo? E a quinta forma, e não menos importante, é por soma e produto de fato. Ou seja, a gente viu que a soma de duas raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, a gente pode adivinhar quais dois números a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a.
Por exemplo, nesse caso aqui, a soma das raízes é menos o b, ou seja, menos 5, dividido pelo a, que é 1, ou seja, a soma é 5. E o produto é C, que é 6, dividido pelo A, que é 1. Então, o produto é 6. Aí você pode pensar, quais dois números o produto é 6 e a soma é 5? Então, a gente pode pensar em 3 e 2. O 3 e o 2, a soma é 5 e o produto é 6. 3 vezes 2, 6. 3 mais 2, 5. Então, 3 e 2 são as raízes dessa função quadrática, beleza? Bem mais fácil por soma e produto. Galera, aqui eu vou colocar algumas observações. O número delta, que é o que a gente conhece já, b ao quadrado menos 4ac, ele é chamado de discriminante da função quadrática, beleza? E quando esse delta for maior que zero, a função tem dois zeros reais e diferentes. A prova disso aqui, gente, vem da própria fórmula de Bhaskara. A gente não tem raiz de delta, então esse delta aqui, para ele ter, para a raiz ser um número real, esse delta tem que ser ou maior que zero ou igual a zero, beleza? Quando ele for igual a zero, então a raiz do zero vai zerar também, ele vai ter um zero real duplo, ou seja, ele vai ter uma raiz dupla, vai ser duas raízes reais iguais, vamos dizer assim. E quando o delta for menor que zero, a gente ainda não aprendeu raiz quadrada de número negativo, então não tem zeros reais, ou seja, não tem raiz real. Galera, aqui começa a ficar interessante, porque a gente já viu como a gente acha quais são os zeros da nossa função quadrática ou as raízes da nossa função quadrática, já vimos como é que a gente identifica os parâmetros a, b e c, e agora a gente vai ver o gráfico da função quadrática. Todo gráfico da função quadrática é uma parábola, sempre. Vocês vão estudar o que é uma parábola, mais especificamente, lá no terceiro ano de geometria analítica. Mas aqui, como é que a gente vai construir o gráfico de uma função quadrática? Como a gente construi o gráfico da função afim? A partir da função que ele me deu, eu vou encontrar alguns pontos, vou colocar esses pontos no plano cartesiano e depois eu vou ligar esses pontos aqui. E após isso a gente vai estudar alguns elementos do gráfico, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem que y é igual a x ao quadrado menos 1. Quero construir o gráfico dessa função. Então, eu vou começar aqui atribuindo alguns valores para x. Por exemplo, quando x for menos 3, eu quero descobrir quem é y. Vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, já vimos como a gente acha o valor da imagem, né? É só jogar o valor de x aqui. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 1 vai dar 8. E quando x for menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado. Lembrando que o número negativo elevado ao quadrado sempre vai dar positivo. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos 1 vai dar 3. E menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 menos 1, 0. E quando x for 0, 0 ao quadrado dá 0. 0 menos 1 vai dar menos 1. Quando x for 1, vai ficar 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1 vai dar 0. E quando x for 2, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1 vai dar 3. E quando x for 3, 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1 vai dar 8, beleza? Aí o que eu fiz aqui? Coloquei aqui um QR Code, caso vocês queiram entrar no link do GeoGebra para facilitar e vocês não precisarem ficar escrevendo esse link. Mas eu vou clicar aqui no link e vou mostrar para vocês como é que tá no GeoGebra. Vamos comigo. Coloquei aqui, galera, todos os nossos pontos que a gente colocou lá e achamos no nosso slide. Coloquei os pontos A, B, C, D, E, F, G. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos. Você pode aí pegar um papel quadriculado, colocar esses pontos e você vai ligar. E aí você vai perceber que quando você ligar, você vai ter mais ou menos essa imagem aí, se você fez direitinho. Agora, a gente percebe que essa imagem aqui é uma parábola, beleza? Inclusive, sempre quando você joga uma bola, a forma que ela faz até cair, dependendo, obviamente, do como você chuta a bola, ela vai fazer uma parábola, né? Isso é bem interessante. Então, galera, eu vou começar agora a construir com vocês alguns gráficos e depois a gente vai analisar o que acontece quando eu vario o parâmetro A, B e C no nosso gráfico. Agora, galera, eu coloquei menos x ao quadrado mais 1. Será que vai dar alguma diferença? Vamos ver comigo. Quando eu jogar aqui o x igual a menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado dá 9, só que com o negativo aqui fora, ele não está elevado, esse negativo daqui, cuidado, vai ficar menos 9 mais 1, que vai dar menos 8. Quando eu jogar o menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Quando eu jogar o menos 1 ao quadrado vai ficar 1, menos 1 mais 1 vai dar 0. Quando eu jogar o 0 ao quadrado vai dar 0, menos 0 mais 1 vai dar 1. Quando eu jogar o 1, vai dar 1 ao quadrado, 1, menos 1 mais 1 vai dar 0. Quando eu jogar o 2 ao quadrado, 4, menos 4 mais 1 vai dar menos 3. E quando eu jogar o 3 ao quadrado, 9,
9, o menos ali da frente vai ficar menos 9 mais 1, que vai dar menos 8. Vamos ver o que aconteceu com o gráfico? Quando eu literalmente mudei esse sinal aqui para negativo e esse aqui eu mudei para positivo. Vamos ver. Nesse aqui, galera, eu coloquei os nossos pontos, que a gente já achou, já coloquei aqui no GeoGebra, e aí eu vou literalmente agora ligar esses pontos. Quando eu ligo esses pontos, a gente vai ter a nossa parábola. Percebe que agora ela tá para baixo, né? Antes ela tava para cima e agora ela tá para baixo. Então, quem que será que interferiu para eu mudar essa concavidade de cima para baixo? Vamos começar a analisar os parâmetros agora? Vem comigo. Coloquei aqui no GeoGebra, vocês vão poder ver no QR Code que está no próximo slide. Coloquei aqui uma função genérica, ax² mais bx mais c, e você percebe que esse a eu coloquei ele variando de menos 5 até 5. O b é a mesma coisa de menos 5 até 5 e o c é a mesma coisa de menos 5 até 5. Olha o que vai acontecer quando eu tenho um a que eu aumento ele e quando eu tenho um a que eu vou diminuir ele. Olha o que aconteceu, gente, ó. Quando ele é negativo, olha para onde ele está voltado. Agora, olha o que acontece quando eu coloco ele positivo. Quando ele fica positivo, ele fica voltado para cima. E quando ele é negativo, ele fica voltado para baixo. Então, a concavidade, que é o que a gente chama, né? Quem é responsável pela concavidade é o A. Além disso, o A também vai dar uma abertura para essa parábola, ó. Percebe que quando eu vou aumentando esse valor de A, ela vai diminuindo assim. E quando eu vou diminuindo, ela vai aumentando. O B, galera, ó, quando eu vou variar o valor de B, olha o que vai acontecer. Aí você fala, ué, professora, aconteceu nada, só foi pra lá e pra cá. Ó, aonde ele corta o eixo Y, aqui ele tá cortando de forma o quê? Crescente. Agora, quando eu vou colocar o B negativo, olha o que vai acontecer. Aonde corta o eixo Y, ele corta, ó, decrescente, beleza? E o C, olha o que acontece quando eu vou variar C. O C, ele vai ou para cima ou para baixo. Então, o C, galera, ele é onde corta o eixo Y, ó. O eixo Y, ele corta para valores negativos, ó. Quando eu vou lá para cima, ele vai cortar para valores positivos. Tá vendo que o C aqui é 5, ele tá cortando aqui o eixo ele cortando o eixo Y no 5, beleza? Então, o C é responsável por onde corta no eixo Y. Vamos fazer um resumo disso? Vem comigo. Só uma observação, galera. Se você quiser ver essa análise do gráfico e quiser ficar brincando para você tentar descobrir esses parâmetros sozinhos, né, o que acontece com eles, é só escanear aqui esse QR Code, que você já vai lá pro link do GeoGebra. Resumindo o parâmetro A, o que a gente viu no gráfico? Ele é responsável pela concavidade e abertura da parábola. Então, se a gente tem o A positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, ele está voltado para cima. E quando o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Agora, a gente também pode dizer que o A é responsável pela abertura. Ou seja, se você reparar aqui, ó, os valores de A mudam e a abertura dessa parábola muda. Claro que aqui são só valores positivos, tanto que ela está aqui, voltada para cima. Agora, se ela é voltada para baixo, é a mesma coisa. Conforme eu for variando A, essa abertura da parábola também varia. Vamos ver o que acontece com B agora. O parâmetro B indica se a parábola intercepta o eixo Y no ramo crescente ou decrescente da parábola. Então, por exemplo, aqui, se o B for maior que zero, a parábola intercepta o eixo no ramo crescente, ou seja, aqui, ó, tá vendo, ó? Crescente. Agora, quando o B for negativo, ela está aqui no decrescente. Aqui a diferença entre essa imagem é que o A é positivo e aqui o A é negativo. E aqui o A é positivo e aqui o A é negativo. Então, B interfere se está cortando o eixo Y no ramo crescente ou decrescente da parábola. E vamos analisar o C. O C é o mais tranquilo da gente visualizar. Isso aqui é um O, tá, gente? Indica-se o ponto onde a parábola intercepta o eixo Y, ou seja, se vai interferir positivo, o valor de C é onde corta o eixo Y. Que isso, né, galera? Ó, a função, né, f de x igual a ax² mais bx mais c, quando o x for zero, porque esse ponto aqui, ó, é quando x é zero, vai ter um y, certo? Quando x for zero, vai ficar a vezes 0 ao quadrado dá zero,
b vezes 0 dá 0. Então, f de 0, quando o x for 0, vai sobrar só o c. Por isso que o parâmetro c é justamente onde corta o eixo y. Agora, galera, a gente vai falar sobre alguns elementos da parábola que são importantes. O primeiro de todos, a gente vai falar sobre o vértice da parábola. Os zeros da função a gente já falou, a gente só vai falar um pouco mais sobre eles no gráfico. E o ponto em que ela intercepta o eixo y, que a gente também já falou, mas a gente vai falar sobre ele mais no gráfico. Então, vamos comigo ver o que é vértice da parábola. Vértice da parábola é o ponto, é literalmente um ponto, galera. E esse ponto, quem é ele? Como é que a gente acha ele? O x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Você percebe aqui, ó, aqui eu coloquei um a negativo, né? O a aqui é menor que zero, porque a concavidade da parábola está voltada para baixo. O vértice é esse pontinho aqui, que é o valor máximo dele. Agora, quando a gente tem que o a é positivo, o a é maior que zero, a gente tem que o vértice é esse pontinho aqui. E esse pontinho, ele é o valor mínimo da função, que é o valor máximo. E quando o a for maior que zero, é sempre o valor mínimo. Tá vendo? O vértice é esse pontinho, ele tem tanto um x do vértice, que a gente denota assim, x do vértice, e ele também tem o valor máximo, que é o y do vértice. Aqui é a mesma coisa, a gente tem o x do vértice e o y do vértice. Então, ó, o ponto V, Vzão, é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, é chamado de vértice da parábola, representativa da função quadrática. A determinação de um vértice da parábola ajuda na elaboração do gráfico e permite determinar a imagem da função, bem como seu valor máximo ou mínimo. Como assim ele permite calcular a imagem da função? Pensa comigo. Esse carinha aqui é o valor máximo dessa função. Então, a imagem dela vai do menos infinito até esse pontinho aqui. Porque ela vem, ó, todo esse eixo azul, tá vendo? Ó, esse eixo eu pintei de azul até aqui, que é o ponto máximo dele. Então, é desse ponto para baixo. Agora, quando o a for positivo, ele tá vindo lá do mais infinito até o valor mínimo dele, ou seja, até o y do vértice. Então, o y do vértice, além dele te ajudar a desenhar, né, a criar o gráfico, ele determina também a imagem da sua função quadrática. Coloquei aqui um exemplo para a gente poder calcular o vértice dessa parábola. Então, o a é 2 e o b é menos 8 e o c é 0. Então, vai ficar o x do vértice é menos o b dividido por 2a, ou seja, menos 8, cuidado com esse sinal, dividido por 2 vezes 2, ou seja, menos 8 vai dar 8, 2 vezes 2 vai dar 4, ou seja, o x do vértice é 2. E o y do vértice, galera? O y do vértice vai dar menos o delta dividido por 4a, ou seja, menos o delta é b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Então, vai ficar menos b ao quadrado vai dar menos 8 ao quadrado, que vai dar 64, menos 4 vezes a vezes c. Como c é zero, vai zerar tudo. Então, vai ser só o menos 64 menos 0. Dividido por 4 vezes a. 4 vezes 2, que vai dar 8. Ou seja, vai dar menos 64 dividido por 8. Menos 64 dividido por 8 vai dar menos 8. Beleza até aqui? Então, a gente tem que o vértice, né, o par ordenado do vértice, é quando o x é 2 e o y vai ser menos 8. Anotei aqui o nosso vértice, estou apagando aqui para a gente conseguir descobrir quais são as raízes dessa função. Carol, vou fazer pelo método da fatoração essa aqui. Mas você pode fazer pelo método de Bhaskara, você pode fazer por completar quadrado, fica à vontade, tá bom? Vou fazer então colocando aqui o 2x em evidência. Então, vai ficar 2x que multiplica x menos 4 igual a 0. Então, ou 2x igual a 0 ou x menos 4 igual a 0. Ou seja, o x é igual a 0 ou o x é igual a 4. Então, a gente já sabe aonde essa parábola corta o eixo x, que é onde a função é 0, ou seja, no 0 e no 4. Agora, eu vou descobrir aonde ela corta no eixo y. Carol, você falou para mim que onde ela corta o eixo y é aonde é o valor de c. Exatamente. O c não é 0, então ela corta o eixo y no c. Vou fazer aqui uma linha, galera, para a gente desenhar aqui essa função quadrática, beleza? Agora que a gente já sabe os elementos dela. Já sei aqui que o vértice dela é quando o x é 2 e o y é menos 8. Ela vai ficar um pouco fora de escala, tá, gente? Que eu tô fazendo à mão. Já sabemos que ela corta o eixo x aqui no 0 e ela corta aqui no 4 também, beleza?
então aqui 0 no 4, e ela vai cortar o eixo y também aqui no 0, porque o c é 0. Então, uma parábola que ela é mais ou menos, ó, assim, beleza? A mão livre ficou bem ruim, né, galera? Mas espero que vocês tenham entendido. Tentei desenhar um pouco melhor aqui. Então, galera, hoje, nessa primeira parte da aula, a gente viu o que é uma função quadrática, vimos como é que a gente calcula os zeros dessa função quadrática, as raízes dessa função quadrática, vimos como é que a gente constrói o gráfico e quais são os elementos que a gente vai ver e vai trabalhar em cima do gráfico, beleza? Espero que vocês tenham entendido e um beijo, até a próxima aula!